Indústria do Estado recebe a todos vocês nesse nosso programa FIEP Ambiental, esse programa que já faz parte do planejamento estratégico das ações ambientais da FIEP. E nesse nosso FIEP Ambiental, nós vamos tratar, como sempre, de um tema interessante, relevante e atual. E esse tema deste FIEP Ambiental é logística reversa de embalagem pós-consumo. É um tema que a gente sabe que ele é muito complexo e também muito desafiador. E vamos ter a oportunidade de ter duas palestrantes, a Luciana Pellegrino, que é diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem, e nós teríamos a Tatiana Alves, mas houve um imprevisto com a Tatiana, aí a gente vai ter o prazer de receber Maria Botelho, da Val Group. Maria Botelho, que está ali, e eu já dou saúdo as nossas palestrantes, e dizendo que realmente esse tema é um tema que nos provoca muito, porque é necessário fazer a transição para uma economia circular. E, obviamente, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política nacional, em termos de arcabouço legal, muito boa, ainda atualizada, é do ano 2000, mas, lamentavelmente, a sua implementação tem demorado muito. Mas temos alguns avanços, mas a gente precisa avançar muito mais, porque o meio ambiente está exigindo que, efetivamente, essa política seja implementada no seu dia a dia, mas, dada a sua complexidade, a gente vai discutir hoje no sentido de que a gente possa promover mudanças de hábito, mudança de conduta, para que isso venha facilitar a diminuição da geração de resíduos e, principalmente, também que, quando esses resíduos sejam gerados, eles sejam destinados corretamente, de forma ambientalmente amigável. Então, como é de praxe nosso FIEP Ambiental, cada palestrante dispõe entre 20 e 30 minutos, faz a sua palestra, o outro de 20 e 30 minutos faz a palestra, depois a gente tem uma sessão de debate, onde a gente pega as dúvidas ou as colocações dos participantes e a gente tenta dirimir e tentar dar um encaminhamento para a gente possa adquirir mais conhecimento e motivar essa mudança de hábito que a gente precisa. Então, vou ter a honra de passar a palavra e já agradecendo muito, Luciana, a sua presença aqui no nosso FIEP Ambiental. Muito obrigado e você tem a palavra agora. Por favor. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite, um convite especial mesmo para estar com vocês essa noite, dividir um pouquinho essa visão da indústria de embalagem sobre esse tema tão importante e todo o trabalho que a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagem, vem fazendo. Queria aproveitar para cumprimentar o Hugo Gonçalves, sempre presente nas nossas atividades, nos nossos eventos, como palestrante, como participante. Um prazer vê-lo aqui também e um prazer falar com todos vocês. Eu trouxe, então, uma apresentação como um pano de fundo para eu não me esquecer dos temas, dos pontos que precisam ser colocados, mas aí fico, sim, à disposição para bater esse papo. Talvez chegue mais perto dos 30 minutos do que dos 20, né, gente? É um tema tão amplo, tão complexo, quando eu começo a falar sobre ele, é difícil falar de uma forma muito concisa, mas deixa eu até ver que oração aqui para eu me controlar também, tentar controlar o meu tempo. Vou começar apresentando rapidamente a ABRE. Então, a ABRE é uma associação sem fins lucrativos, já com 56 anos de atividade, que representa formalmente a indústria de embalagens no Brasil. Então, somos esse órgão que fala em nome do setor, perante o governo, perante órgãos técnicos, perante a sociedade, e com o objetivo de promover o desenvolvimento da embalagem brasileira para atender a nossa sociedade cada vez melhor,
atender aos anseios, às demandas, às necessidades da nossa sociedade, e também com o objetivo de promover o crescimento da nossa indústria, do nosso setor, para que a nossa indústria seja sempre competitiva. A indústria de embalagens é uma indústria global, muito forte, atuante no mundo todo, e a nossa indústria aqui no Brasil está bastante equiparada em termos de tecnologia, de desenvolvimento com esse cenário internacional. E a associação, então, a ABRE, é esse ponto de encontro de todo o setor e principalmente da cadeia de consumo. Então, nós trabalhamos muito a empresas, a indústrias de alimentos, de bebidas, cosméticos, cuidados pessoais, produtos de limpeza, farmacêuticos, pet food, construção civil e assim vai, porque, afinal, são indústrias que demandam embalagens para colocarem os seus produtos no mercado. Então, nosso papel é conectar todos esses elos, conectar todas essas empresas, ter aqui na associação um ponto de encontro, para fortalecer a indústria como um todo, trazer dados de mercado, informações que ajudem as empresas no seu desenvolvimento, no seu planejamento, trabalhar esse networking, esse encontro, essas conexões tão importantes que fortalecem os negócios das empresas no Brasil. A ABRE é nacional, temos associados em todo o Brasil, vou até mostrar isso logo. A nossa sede é em São Paulo, mas a gente tem realmente se cobrado, se provocado para cada vez mais estar presentes em eventos, em encontros, em feiras. Então, esse ano estivemos na Feira Embala Nordeste, que aconteceu no Ceará. Agora, recentemente, estivemos no Encontro de Economia Circular, que aconteceu na Bahia. Fomos para o sul do país algumas vezes. Então, esse desafio da gente realmente estar disponível para dialogar com profissionais, com empresários, com a indústria em todo o Brasil. E trabalhando a partir, trazendo informações, estudos, muitos documentos que ficam disponíveis para download no nosso site. Trabalhamos com treinamentos para os profissionais que precisam se aprofundar nesse olhar, nesse entendimento do desenvolvimento de embalagem, ou até como trabalhar a sustentabilidade em embalagens. E fazemos eventos e encontros, alguns online, que todos conseguem participar, como esse Encontro Innovation Day, que traz as novas tecnologias da indústria de embalagens, é um encontro online aberto para o mercado, e outros encontros são presenciais. Então, uma associação muito dinâmica e que reúne, então, tanto essa cadeia produtiva de embalagens, desde fabricantes de matérias-primas para embalagens, todos os tipos. A gente sempre fala da embalagem, a ABRE não fala de um material, não trabalha por um material, nós trabalhamos pelo fortalecimento da embalagem como um todo e de todas as embalagens, de todos os materiais, porque cada uma tem uma função, né? Cada uma consegue trazer uma característica que acondiciona melhor um tipo de produto para um tipo de consumidor, para um momento de consumo, para um custo, para um preço adequado. É muito importante. Então, nós reunimos empresas de produtos, de bens de consumo, alimentos, bebidas, cosméticos pessoais, farmacêuticos, agências de design que desenvolvem embalagens, essa empresa de matéria-prima, os fabricantes de embalagens, nós chamamos eles de convertedores ou de transformadores, mas fabricantes dos diferentes tipos de embalagens, empresas de máquinas, equipamentos para impressão, para envase, fabricantes de rótulos e tampas, algumas das associações setoriais do nosso setor, vou falar um pouquinho mais sobre isso, entidades setoriais também de consultoria, e temos também startups que atuam justamente nesse ecossistema de reciclagem, apoiando essa logística reversa de embalagens. Então, a gente parte desse entendimento que, de fato, a embalagem é o que viabiliza hoje essa nossa vida em sociedade, né? Nós somos hoje 214 milhões de brasileiros, ou 8 bilhões de pessoas no mundo, pessoas muito concentradas em centros urbanos, cada vez mais distantes dos centros produtivos, ainda com um desafio, gente, desse grande crescimento populacional tão rápido, né? Em 1900, ou seja, há 123 anos, nós éramos em 1,6 bilhão de pessoas
no planeta Terra. Hoje nós somos 8 bilhões. Em 2100, nós vamos ser 10,5 bilhões. Então, como a gente alimenta as pessoas, como a gente leva todos os produtos da sua necessidade pessoal, da sua necessidade básica, alimentos, bebidas, produtos de cuidados pessoais, produtos de limpeza doméstica, remédios, entre tantos outros que fazem parte desse nosso dia a dia, né? Já é quase que... A gente já nem para hoje para perceber como a gente demanda todos esses produtos no momento que a gente acorda, uma pasta de dente, por exemplo, a um café, ao momento do almoço, onde a gente sim prepara a partir de alimentos também naturais, mas ali sempre usando um condimento, algo que vem embalado e que usou essa embalagem para chegar até a gente, né? De um polo produtivo, de uma forma condicionada, com segurança, trazendo formação de uso, formação de manuseio, de preparo, trazendo todas as informações que o consumidor precisa sobre até a característica daquele produto, em termos de calorias, em termos de sódio, entre tantas outras, trazendo a segurança de que aquele produto não foi violado. E mais do que isso, né, a embalagem que hoje ela amplia a vida útil dos produtos. Então, um produto fresco, ele tem uma vida útil muito limitada, porque ele, logo que ele sai, que ele é colhido, ele já vai se decompondo, ele acelera um processo de decomposição. E a embalagem, então, ela compensa esse processo de decomposição para fazer com que esse produto chegue até o consumidor e possa ser consumido. Se a gente pensar no Brasil, um país com dimensões continentais, são 8 milhões de quilômetros quadrados, às vezes um produto leva um mês para sair de uma região do Brasil, para chegar em outra região do Brasil, e a embalagem, então, trabalha, como a gente chama, com barreiras, que são camadas de proteção para estender a vida daquele produto, para ele chegar de uma forma segura e com qualidade para o consumidor. Mas aí, então, esse processo de abastecimento da sociedade, ele é fundamental, mas tem vários outros aspectos que também a gente, como indústria, trabalha para sempre atender a sociedade de uma forma ampla, em todas as esferas em que a sociedade precisa do nosso apoio. Então, a gente desenvolveu, até aqui numa discussão entre empresas associadas, profissionais do nosso setor, esse conceito dessa embalagem positiva, que é um alicerce para o consumo responsável. Por que a gente olha para a embalagem atrelada a esse consumo? Porque ninguém compra uma embalagem vazia, né? Não vou comprar uma garrafa vazia, um pote, um frasco, uma caixinha, né? Se não for só uma caixinha que eu queira pôr um presente dentro, mas na verdade a gente está sempre comprando um produto, né? Eu vou ao supermercado porque eu preciso de um produto, seja uma bebida, um alimento, um produto de cuidado pessoal. Então, essa embalagem ela está diretamente atrelada ao consumo. E claro que tem embalagens com outras funções, como transporte, embalagens que trazem os insumos industriais para as fábricas, para os processos produtivos, embalagens que vão cumprindo funções paralelas. Mas a grande parte das embalagens ela está atrelada a uma demanda de um produto para preservá-lo, para condicioná-lo, para distribuí-lo, para que ele seja comercializado e para que ele seja usado, consumido pelo consumidor. E aí depois a gente tem que olhar para esse descarte. Então, a gente olha essa embalagem positiva como um alicerce para o consumo responsável num pilar social, que é a melhor qualidade de vida das pessoas, tendo acesso aos produtos que elas precisam. E aí é muito pessoal, né, gente? Cada pessoa precisa de um produto. Se eu tenho uma alergia, eu preciso de um shampoo específico ou um creme específico. Se eu tenho uma alergia alimentar, que produto que eu vou buscar, que alimento? Se eu estou numa dieta especial, sem sódio, o que eu vou buscar nessa dieta? Então, essa qualidade de vida, olhando para cada indivíduo, a um custo acessível, sem dúvida nenhuma, isso é um fator muito importante no Brasil, que os produtos cheguem a um preço acessível para atender a nossa população. Garantir esse acesso ao produto, como eu já falei, num país tão grande, como os produtos chegam a cada pessoa, aquele remédio, aquele creme, o que ele precisa, trazendo saúde e bem-estar. Nós olhamos o pilar ambiental, que minimiza justamente esses impactos ambientais no processo de distribuição, na cadeia, na logística, né, gente? Imagina o que é, a gente só tem no Brasil o transporte terrestre, o que são esses caminhões
percorrendo o país para distribuir os produtos. Então, como a gente tem mais produto por caminhão para ter menos caminhões rodando, né? Esse é um grande impacto ambiental, a emissão de CO2 que vem do transporte, o próprio desgaste do pneu, que também gera o que hoje se fala muito, microplástico. Então, como a gente otimiza o transporte, como a gente otimiza a proteção do produto para reduzir as perdas, como a gente traz toda essa eficiência nessa cadeia de abastecimento e como a gente olha para esse descarte, para esse final de vida, para que essa embalagem possa ser reciclada ou possa ser reutilizada. E a transformação, sem dúvida nenhuma, a embalagem ela traz informação, ela tem um papel importante de educação do consumidor para mudar os seus hábitos de consumo, para esse consumo consciente, que não tenha desperdício e que a gente engaje o consumidor também nesse compromisso tão importante que é um descarte consciente das embalagens, para que a partir desse descarte ela possa seguir o seu caminho para uma cadeia de reciclagem. Afinal, nenhum de nós pode ir na casa de um consumidor e dizer como ele vai descartar ou pegar a embalagem que ele está descartando. A gente precisa engajá-lo e conscientizá-lo e educá-lo para que ele, naquele momento em que ele está descartando, que ele tenha a decisão, ele tenha a escolha de como ele vai descartar, que ele tenha consciência que aquele material daquela embalagem tem um valor e que precisa continuar a sua jornada sendo reciclado ou reutilizado. Então, aqui a gente olha que um produto ele tem toda uma jornada, né? Você tem o design, que planeja como vai ser desenvolvido aquele produto, aquela embalagem, para qual consumidor, como vai ser distribuído, como vai ser consumido, e ele precisa olhar também para como vai ser descartado, como vai ser coletado pelas cooperativas e triado, como ele vai ser reciclado e como que ele vai voltar a ser uma matéria-prima. Então, é toda uma jornada da vida de um produto e da sua embalagem que a gente precisa olhar nessa busca pelo desenvolvimento sustentável. E esse tema, gente, sustentabilidade em embalagens, é um tema onipresente na nossa indústria, no mundo todo. Então, aqui é um exemplo de um prêmio internacional, The Sustainability Awards, eu participei esse ano, eu estive lá, que só traz inovação em sustentabilidade de embalagens, a partir de todos os diferentes critérios que são possíveis. É uma embalagem que tem uma pegada de CO2 menor, é uma embalagem reciclável, ela tem conteúdo reciclado, ela poderia ser compostada num programa de compostagem, ela é otimizada em seu material. Então, vários aspectos que são trabalhados em diferentes prêmios, ou seja, muita tecnologia da nossa indústria olhando para esse assunto, buscando trazer essa sustentabilidade de alguma forma no desenvolvimento daquela embalagem, na fabricação daquela embalagem, ou nesse ecodesign que olha para o pós-consumo e a forma de descarte e revalorização daquela embalagem. Muita tecnologia, porque quando a gente vai usar matéria-prima reciclada para fabricar uma embalagem nova, tem que ter muita tecnologia, porque a matéria-prima reciclada, como que ela responde aos equipamentos? Como ela responde ao calor? Como ela possibilita você selar de novo aquela embalagem? Então, a gente precisa adequar todos os processos para ter para absorver uma matéria-prima que não é mais pura, como uma matéria-prima, como a gente chama virgem, que já veio pronta, adequada àquele processo de fabricação e todos os impactos que tem, e sim uma matéria-prima que talvez tenha um desempenho diferente, mas que tem que trazer a mesma qualidade da embalagem. Afinal, a embalagem ela tem uma função muito importante de segurança de consumo, de preservação, de manuseio, de funcionalidade. Então, a gente vai trazendo na nossa indústria tecnologia para garantir essa sustentabilidade no desenvolvimento das embalagens. E aqui no Brasil também, eu reuni alguns casos do nosso site, a gente tem uma galeria de inovação no site da Abre. Nessa galeria de inovação, vocês podem pesquisar inovações a partir de várias vertentes, e tem uma delas que é sustentabilidade. Então, vários casos, aqui, por exemplo, as garrafas que viraram retornáveis, reutilizáveis por 12 vezes num processo industrial, embalagens que permitem que o consumidor compre um produto concentrado, ou seja, assim a embalagem é menor,
porque ela não carrega água com ela, ela só carrega o produto. E aí ela já traz, a partir da própria embalagem, a possibilidade do consumidor diluir o produto na quantidade certa, tendo o uso correto do produto. Novas soluções que vão economizando materiais, embalagens feitas com matéria-prima reciclada, embalagens que trazem refil e reutilização, uma embalagem que não tem mais rótulo, por exemplo. E assim, no mercado brasileiro, a gente vai vendo vários exemplos desse desenvolvimento da embalagem com foco em sustentabilidade, trazendo diferentes tecnologias. Aqui, por exemplo, essa do arroz, uma embalagem que a gente chama de ser monomaterial, ela só é feita, nesse caso, com uma matéria-prima de embalagem. Porque ao ser feita com uma matéria-prima de embalagem, ela conversa melhor com as tecnologias de reciclagem que nós temos hoje no Brasil, que são reciclagem mecânicas, ou seja, elas trituram o material, ou no caso do aço, do alumínio, derretem, do vidro derretem, no caso do plástico, ela tritura, e aí tem que ser uma matéria-prima, para ela poder, de novo, a partir dessa reciclagem, fabricar aquela matéria-prima, que, como eu falei, vai ter qualidade para ser utilizada em novos processos produtivos. Então, quando a gente fala na sustentabilidade de embalagem, e essa tecnologia que o setor vem usando hoje, a gente está falando de usar essa matéria-prima reciclada. Claro que para alimentos, gente, precisa daí de uma autorização especial da Anvisa, pela questão de segurança de alimentos, que hoje a Anvisa reconhece, e a Val Group depois vai contar, um processo de reciclagem das garrafas PET. Então, recicla a garrafa PET, fabrica uma nova, em um processo que garante 100% da descontaminação e é seguro para o consumidor. Mas outras categorias vêm usando matéria-prima reciclada como um produto de limpeza, entre outros. Então, essa matéria-prima reciclada é um foco de tecnologia. Tornar as embalagens recicláveis, compatíveis com a reciclagem no Brasil. Então, a gente vem simplificando algumas estruturas que eram como se diz, talvez complexas, talvez não seja a palavra, mas ela tinha uma estrutura que garantia a barreira à luz para o produto não estragar, a barreira ao oxigênio, porque os produtos são muito sensíveis, produtos principalmente doces ou salgadinhos mais gordurosos, muito sensíveis à luz, muito sensíveis ao oxigênio. Então, essa estrutura dessa embalagem para garantir a preservação do produto. E hoje a gente trazendo tecnologias que permitem simplificar a estrutura, garantindo essa proteção. Porque, afinal, né, gente, se o produto chegar até a gente, para nós, consumidores, mole, sem gosto, estragado, mofado, a gente vai jogar fora, e a gente vai estar jogando fora o produto, com tudo que precisou para prepará-lo, o cultivo da terra, o plantio, a colheita, a distribuição. Olha quanto recurso natural, quanta energia para produzir cada insumo, cada ingrediente, e a gente vai estar jogando fora também a embalagem. Então, a preservação, ela é fundamental. Embalagens retornáveis, como eu contei do PET, que volta, o vidro também volta, numa cadeia de bebidas, por exemplo. A embalagem reutilizável com refil tem crescido muito no Brasil, batom, perfume, sabonete, entre outros, porque daí aquela embalagem tem uma vida mais longa. A gente tem trabalhado muito como indústria na redução de material e muitas vezes eliminação, porque a gente tem que buscar eficiência. A gente tem que buscar eficiência em materiais, eficiência em embalagem. Então, a gente vai vendo soluções que vão simplificando, reduzindo, eliminando, sem perder a propriedade de preservação e de proteção. Embalagens com uma característica biodegradável ou compostável, ainda que uma embalagem biodegradável ou compostável, ela tem que ser encaminhada para um programa de compostagem. Ela não pode ser jogada no chão, jamais. Isso é poluição ambiental, não é porque ela é biodegradável. Se a gente for pensar, gente, folhas de rua e flores, claro que são biodegradáveis. Quer algo mais natural do que isso? Mas a gente tem varrição de rua. A gente tem uma varrição de rua e uma destinação adequada, por exemplo. Esgoto, também biodegradável, mas tem que ser coletado, tem que ser tratado. Então, mesmo embalagens biodegradáveis ou compostáveis também precisam ser coletadas e precisam ser tratadas, como, por exemplo, os programas de compostagem. E nós temos as demais embalagens que são muitas vezes inertes, ou seja, elas não contaminam o meio ambiente, mas também não vão se decompor,
e justamente embalagens que são recicláveis. E temos com isso a própria indústria, muitas vezes a própria indústria reciclando as embalagens e muitas vezes a reciclagem acontecendo por um terceiro, que é uma indústria recicladora e que vende essa matéria-prima para a indústria de embalagens. Então, todos esses exemplos que eu trouxe até agora e essa tecnologia que a gente vem empregando, gente, no mundo todo, numa escala muito acelerada, ela tem transformado as embalagens, buscando esses objetivos que eu acabei de mostrar para vocês, buscando todos esses objetivos. Mas eu quero hoje com vocês dar um passo além. A gente, então, olha para essa embalagem que faz parte dessa cadeia de consumo e que tem que trazer uma otimização, a dosagem, como que dosa, como que porciona, como que fecha para não estragar. Só que indo mais além, uma embalagem que permite o consumidor usar o produto até o final. Porque se o consumidor usar o produto até o final e não desperdiçar, ele vai demorar mais para comprar um novo produto. E assim a gente consegue ter um melhor uso das embalagens. E por fim, gente, a gente também tem que olhar que esse consumo, ele acontece na nossa vida em sociedade. Então, esse consumidor vai descartar, e aí onde ele vai descartar? E aí eu coloquei aqui de uma maneira muito simplificada, de uma forma geral, como vai ser esse descarte? Se ele está na rua, vai ser numa lixeira pública, e aí vai contar com uma coleta de resíduo urbano pelo município. Se ele descartou na casa dele, ele vai contar com uma coleta de lixo municipal. Mas a gente sabe, coletas que hoje não são abrangentes em todo o Brasil. Coletas que precisam ser abrangentes em todo o Brasil. Que nós, como sociedade, temos que reivindicar que, a partir dessa nossa vida em sociedade, tem uma coleta de lixo municipal abrangente. Esse consumidor vai descartar, quem sabe, num programa de coleta seletiva municipal ou privada. Então, hoje a gente tem em alguns municípios, 22% dos nossos municípios, que tem uma coleta seletiva, já pelo próprio município, mas nós temos também outras iniciativas privadas, que vão a condomínios, que vão a escolas, e que coletam essa embalagem que tem um potencial de ser reciclada. Temos os pontos de entrega voluntário em supermercados, de novo em escolas, em outros locais onde o consumidor pode levar. E aí, a partir disso, acontece a logística reversa da embalagem, ou as próprias cooperativas de catadores, que também assumem esse compromisso dessa logística reversa e a reutilização. Ou embalagens que o consumidor vai retornar, por exemplo, num supermercado, como uma garrafa de bebidas, de refrigerante, de cerveja, e que volta para uma reutilização industrial. Então, a gente vê, quando a gente olha para essa sustentabilidade na cadeia de consumo, nós temos os diferentes agentes. A indústria de embalagens, olhando para tecnologias de embalagem, olhando para tecnologias de reciclagem. Nós temos o cidadão, que tem o poder da decisão do descarte, como ele vai descartar, mas nós temos vários elos que precisam estar envolvidos também nessa circularidade e nessa gestão adequada dos resíduos na nossa sociedade. Então, eu tentei traduzir isso nesse quadro. A característica das embalagens, para onde elas vão após o consumo, para onde o consumidor descartou. E o que acontece a partir disso? Você pode ter uma destinação adequada em aterro. Nós temos aterros controlados e não controlados, mas tudo bem. Aterro já traz uma proteção do solo, para não ter uma contaminação do solo. Infelizmente, ainda mais de 1/3 do lixo do Brasil vai para o lixão. É uma disposição não adequada, porque não tem proteção do solo, pode levar contaminantes. Mas, então, de novo, como sociedade, o quanto nós estamos também reivindicando que tenha essa adequação, esse saneamento básico que protege, que dê essa destinação ao resíduo que vem das nossas casas, do nosso dia a dia. Tem aquele resíduo, aquela embalagem que, felizmente, segue para um caminho de circularidade, para voltar a ser uma embalagem. Temos as embalagens que vão para uma reutilização ambiental, industrial. E tem, gente, quando não tem coleta de lixo, quando não tem uma educação e esse lixo, essa embalagem sendo descartada de qualquer forma pelo consumidor, em qualquer lugar, ela tem uma poluição ambiental. Então, são vários cenários que nós nos defrontamos. E nós temos que entender
esses cenários e todos juntos, a FIEP como entidade, as associações setoriais, as indústrias também à sua voz, só que cada um de nós, como cidadãos, entender como a gente consegue dirimir, reduzir esses impactos ambientais por uma falta de gestão, por uma falta de coleta de resíduo, por uma falta de educação da população. Como que a gente consegue dar uma destinação adequada e como a gente maximiza essa circularidade dos materiais. Esse é um compromisso sistêmico. Fabrício Soler, que é um advogado ambientalista, trouxe outro dia essa imagem, e eu gostei muito dela, eu trago para vocês, que é, gente, o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Como que a indústria está fazendo? A indústria tem que fazer, o consumidor tem que fazer, o comerciante, o importador e o município. Todos esses elos têm a sua cadeia, sua parcela de responsabilidade, não só prevista na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas na prática. Porque, na prática, uma indústria não pode ir na casa de um cidadão recolher o resíduo. Esse resíduo, pela Constituição, ele é do município. Ele é um resíduo municipal. Então, o município tem que ajudar a gente nessa coleta, nessa separação, para que a gente possa levar para uma cooperativa e possa apoiar essa cooperativa na triagem para, então, ir para a reciclagem. Então, o entendimento primeiro que eu deixo é a circularidade é de toda a sociedade. Ela é sistêmica. Se um elo falhar, todos vão falhar. Se a gente não tiver um desenho para reciclagem, nós vamos falhar. Se o consumidor não descartar para reciclagem, nós vamos falhar. Se não tiver uma coleta de resíduos abrangente, municipal, nós vamos falhar com a poluição ambiental. Se não tivermos as iniciativas de logística reversa da indústria apoiando essa coleta seletiva, nós vamos falhar. O apoio das cooperativas e da indústria de reciclagem. Então, sim, é de todos nós, cada um na sua esfera de atuação. Vindo, então, mais especificamente para esse nosso tema, a logística reversa de embalagens, os programas que apoiam todo esse sistema de retorno das embalagens, hoje é feito pelas entidades setoriais que representam cada cadeia econômica de material, de embalagem, de produto. E por que isso? Por que a ABRE, né, não é da ABRE? Porque a ABRE olha para a embalagem como um todo. Mas as cadeias, elas não são um todo, elas são individuais. O aço tem a sua particularidade, a sua cadeia de logística reversa de reciclagem, assim como o vidro, assim como a lata de alumínio, assim como o papel, o papelão ondulado, assim como o plástico. Cada cadeia ela tem a sua particularidade, os seus interlocutores, os seus atores, ela tem a sua dinâmica, ela tem a sua viabilidade. Então, as associações setoriais vêm firmando cada vez mais esse termo de compromisso para a logística reversa, para apoiar essa logística reversa nos seus setores. Uma logística reversa que faz, então, com que essa embalagem potencialmente chegue aos centros de triagem e dos centros de triagem chegue para os centros de reciclagem e dos centros de reciclagem sejam vendidos como matérias-primas para voltarem para algum ciclo produtivo. Então, o nosso papel é apoiar essas entidades e esses atores que hoje atuam nessa logística reversa, mas indo muito além. Então, bem rapidamente, meu tempo já está quase acabando, como que a gente tem contribuído? A gente olha para dentro, para a indústria, realmente colocando esse tema em pauta, e a gente olha para a sociedade, como a gente trabalha um impacto positivo na nossa sociedade. Então, trabalhamos, né, dentro da indústria, construindo essa ponte com todos esses programas que fazem a logística reversa, em nome da indústria. Mas, gente, os programas de logística reversa, hoje que acontecem de diferentes formas por todas essas empresas, eles complementam todo um programa de coleta seletiva, tanto municipal, ou ao menos essa coleta municipal que existe para evitar a poluição. Então, são programas que já vão, sim, com mais objetividade, buscando embalagens com a sua aplicação em diferentes cadeias de reciclagem, mas eles não são onipresentes, eles complementam coletas mais abrangentes. E essa coleta, ela é tão importante, gente, porque ali, quando chega na hora, na esteira de um catador, a gente vê que o catador tem muito pouco tempo para separar cada resíduo de acordo com a sua cadeia de reciclagem, para que ela tenha valor
para aquela cadeia de reciclagem. Essa separação, ela é fundamental, porque, como eu falei, essa matéria-prima, depois ela vai ser usada para fabricar um novo produto, pode ser uma embalagem, pode ser outro produto, e ela precisa ter as características necessárias para trazer a performance necessária. Então, o que que a Abre tem feito? Como essa separação é muito importante, até para a gente reduzir esse volume de rejeito que chega na cooperativa, porque isso é perda de efetividade, isso é perda de tempo e mesmo de produtividade para a cooperativa. A gente tem, há muitos anos, trabalhado muito na educação do consumidor. Então, em 2010, quando surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós publicamos uma norma técnica que trouxe a simbologia do descarte seletivo, hoje presente em mais de 80% das embalagens no nosso mercado brasileiro, que orienta o consumidor para esse descarte seletivo da embalagem, ou seja, gente, vamos mandar para reciclagem, ela vai até uma cooperativa e a cooperativa separa, mas o nosso papel como consumidor é garantir que ela seja separada para chegar naquela cooperativa. E aí a cooperativa vai saber que material é aquele, para quem ela vai vender, como ela vai separar. Agora, a gente deu um passo nesse programa de educação do consumidor e nós lançamos um programa chamado Lupinha. Então, o Lupinha, ele é lido a partir de um QR Code. Esse QR Code, quem quiser pode ler, é de verdade. E esse QR Code, ele fala do produto em si, pode falar da tabela nutricional, dos alergênicos, se for de um cosméticos, pode falar dos ingredientes, e assim, de um produto de limpeza também, ingredientes, forma de uso, etc. e tal. Mas ele fala, gente, o Lupinha, da forma de descarte dessa embalagem para ela ter valor na reciclagem. Então, quem elabora o programa com a gente é um catador, é o Toninho, lá de Poços de Calda, e ele ajuda a gente a criar a orientação de descarte para cada consumidor, entendendo que, como essa embalagem vai chegar na cooperativa com valor para ser separada e ser vendida, gerando renda para os catadores, e como que ela vai ter valor para o processo de reciclagem. Então, conheçam esse programa aqui no site lupinha.org.br, divulguem para os seus clientes e adotem. Nós precisamos educar, nós precisamos orientar, nós precisamos engajar os consumidores para esse descarte correto das embalagens. E o Lupinha, gente, como uma ótima notícia também, nós estamos fazendo um trabalho junto com uma fundação que atende pessoas com deficiência visual, e ele, então, passa a ser reconhecido pelos aplicativos de pessoas que têm alguma deficiência visual, e ele fala as informações que estão ali para aquele consumidor, para ele também conhecer mais sobre o produto e também entender a forma de descarte. Então, o Lupinha passa agora a ser uma ferramenta também de inclusão social. E aqui mais um caso de mais uma marca que já está usando o Lupinha. Então, mais e mais a gente convida as empresas a adotarem como inclusão social e como orientação de descarte, aqui um simples QR Code na embalagem. E aí, eu deixo à disposição de vocês, já chegando no final, gente, documentos, referências, todos disponíveis no nosso site. Então, aqui, como que você desenha e projeta uma embalagem para reciclagem? Então, a gente conta como são as cadeias de reciclagem, como elas funcionam, como você combina materiais, como você não combina materiais, para que elas se enquadrem, que elas conversem com essas cadeias de reciclagem. Vários outros documentos, referências aqui, gente, sobre declaração. Como que você comunica na sua embalagem? O que é um greenwashing? Greenwashing é aquela informação que não é clara, que não é precisa, às vezes não tem muito fundamento. Então, todo esse material disponível para download no nosso site. Outras ferramentas ligadas ao objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU. E esse jogo do infinito, deixa eu ver, ele já entra aqui, gente, uma ferramenta muito legal, também gratuita, disponível para vocês no site da Abre, que ele vai te fazendo perguntas. E ele vai te fazendo perguntas em cada etapa do desenvolvimento do seu produto e da sua embalagem, para ver se você pode melhorar a performance ambiental. Então, não só sobre reciclagem, como vai entrar aqui, orientação para o consumidor, informação e reciclagem, mas na logística, né, no desenvolvimento. E aí, na hora que você vai respondendo essas perguntas, você cria um relatório que você leva para as outras áreas da empresa.
E aí você conversa, o pessoal de logística, a gente podia ter um desempenho melhor. Pessoal do marketing, a gente não está comunicando bem. Então, é uma ferramenta super útil que vai ajudando você a materializar esse assunto e a criar um diálogo dentro da sua empresa. Aqui no site da Abre, todos esses materiais que eu falei, nesse item aqui, Abre Sustentabilidade, vocês encontram todos esses materiais para download. E, gente, com todo esse objetivo que a gente busca sempre, desculpa estar em inglês, não deu tempo de eu traduzir esse slide, mas o que a gente busca nesse desenvolvimento sustentável da embalagem? A embalagem ideal para cada produto, que não tenha desperdício de embalagem, que não tenha material em excesso, mas que, ao mesmo tempo, vai proteger o produto e não vai causar a perda daquele produto ou o desperdício daquele produto, fazendo com que o consumidor compre mais, mais e mais. Vocês sabem que, se a gente olha para as emissões de CO2 por países, a China é o maior país emissor, depois vem os Estados Unidos, e o terceiro país, entre aspas, é a perda de alimentos. Materiais orgânicos, como alimentos, que vão parar num aterro sanitário, que vão parar num lixão, eles se decompõem gerando metano, gerando CO2, porque eles não têm acesso à luz, eles não têm acesso ao oxigênio e eles não têm acesso a micro-organismos. Então, eles teriam que ser compostados, mas a gente ainda está muito longe de ter programas abrangentes de compostagem. Então, o desperdício de alimentos, assim como outros materiais orgânicos, quando vão para um aterro, para um lixão, eles geram CO2. Então, a gente tem que evitar essa perda. Nós precisamos evitar o desperdício e também por uma questão de abastecimento da sociedade e redução, quem sabe, erradicação da fome. E aí, por fim, uma outra ferramenta que daí precisa de um treinamento para usá-la, mas é uma ferramenta que permite a empresa entender quando ela coloca aquele produto no mercado, suco, leite, um amendoim e assim por diante, qual a embalagem que ela usa e quais são os impactos relativos àquela embalagem e como assim, a partir de conhecendo os impactos, a empresa ir buscando como ela pode melhorar para reduzir esses impactos. E eu deixo, então, por fim, um convite a todos para um evento que nós vamos ter em 2024. Ele vai ser, gente, só presencial, porque a gente quer que as pessoas se encontrem, que as pessoas conversem, que as pessoas troquem informações, que criem novas parcerias, que criem novas colaborações. Então, é um evento presencial aqui em São Paulo. E eu espero que vocês possam se programar para estar com a gente vai só falar desse assunto sobre sustentabilidade na cadeia de consumo e de embalagens. E eu deixo, então, para terminar, eu já peço desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho o meu tempo, mas sigam a Abre no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, eu também publico bastante, e eu deixo o nosso site à disposição e o meu e-mail também para a gente sempre manter contato. Obrigada. Luciana, muito obrigado. Sua palestra trouxe muitas informações. É isso que a gente precisa, de informação, de dados, para a gente poder se orientar, se posicionar e ser o mais eficiente possível. Muito obrigado. Eu só peço para você aguardar um pouco, que a gente vai ter uma palestra e depois a gente vai ter uma sessão de debates. Mas muito obrigado mesmo, foi muito bom o seu conteúdo. Então, eu vou ter o prazer agora de chamar a Maria Botelho, da Val Group. Maria Botelho, por favor. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Muito obrigado aí por você estar participando aqui do nosso encontro, Maria. Muito obrigado É mesmo. um prazer, Anísio. Primeiro, eu agradeço, né, a participação nesse evento e quero pedir desculpas, porque quem iria apresentar, eu iria só fazer uma introdução para trazer a Frompet para o Val Group, né? Porque todos, Luciana não é daqui, mas todo mundo conhecia e ainda fala na Frompet, que foi quando começou a Val Group PE. E era Tatiana, no convite está ela, e ela teve um imprevisto muito grave e não pôde estar aqui conosco, né? Eu peço até desculpa porque eu não tenho intimidade com o Zoom, a gente na fábrica só usa o Teams, e eu não consigo, me desculpe a expressão, catuquei tanto aqui que eu já saí umas 3 vezes e voltei, tentando ver se eu conseguia, talvez. Aí eu passei para Abraão para ele colocar a apresentação, porque eu realmente não consegui.
Eu tenho muita intimidade com times, com esse daqui eu não tenho. Eu já fico até com medo de, no meio do caminho, mexer em algo. Eu não mexi mais em nada, porque eu já caí e voltei várias vezes. Mas estamos Mas você quer aqui. que a gente coloque sua apresentação, né? A gente vai colocar agora a sua É, apresentação. vai ter que colocar, porque eu não Pois não, consigo. já Eu está já, para eu pronta. conseguir colocar, caí 3 vezes Pronto. aqui e não Você consegui. já está vendo aí sua apresentação? Eu não. Veja, espera aí, que vai entrar. Está Pronto, estou vendo. visualizando? Estou sim, Pois não, estou então pronto. visualizando. Estou visualizando. Agora, vai ser ruim o fato de eu ter que estar pedindo para vocês Não, não, não há passarem, né? problema nenhum, não. Aqui é bem informal. O importante é Mas conhecimento. tá certo. Depois de uma apresentação tão boa de Luciana, aí vem a minha, vamos ver. Veja, a gente começou a Val Group Pernambuco no ano de 2002. Pode passar até para a foto Por favor, adiante, pode passar. pode passar. Em 2002, nós começamos, né, a PE, o Grupo PE, e praticamente nós desenvolvemos o mercado. Só existia uma empresa na Paraíba, que já comprava PET, pós-consumo, e nós começamos fazendo a compra, reciclagem, revalorização e reutilização do plástico PET. Nesse momento, a fábrica era uma revalorizadora, né? E comprava a sucata no mercado. Só que só existiam 2 fornecedores e nós tivemos que praticamente desbravar esse mercado, incentivando, fazendo, é, fomentando o mercado, visitando pequenos fornecedores, que é uma cadeia extremamente, né, acho que Luciana pensou aí, mas é uma cadeia muito complexa, né, todos nós sabemos. Então, vai de pequenos produtores a cooperativas, associações, onde na ponta, né, todos eles são catadores, né? Sempre eu sou, às vezes, eu gosto de deixar sempre essa provocação, que a gente trabalha, tem uma indústria super desenvolvida, todos que trabalham, né, o vidro, o PET, o PE, o PP, o PAD, o todos os plásticos, ou todos os materiais, e, na verdade, a ponta da nossa cadeia é extremamente frágil, né? Por a gente não ter tudo isso que foi dito, né? A gente não tem coleta seletiva, a gente não tem nada. Então, o desenvolvimento desse mercado foi extremamente complexo e nós conseguimos, né? Que a gente hoje tem uma cadeia bastante desenvolvida de fornecedores dessa matéria-prima. Pode passar. Aí, pode passar, passa. O que a gente faz, né? A gente, desde o início, a Val Group Pernambuco, ela era uma empresa de tecnologia super avançada, né? Para o boto-to-boto. E nós, a partir de 2000, pode passar. O que é que a gente fez, né? Como política, não, antes, políticas da Val Group Pernambuco, é que a gente teve que desenvolver vários projetos, né, em educação, capacitar associações, fornecedores, disponibilizar instrumentos como prensa, caminhão, auxiliar na logística, capital de giro, que é um grande problema nessa cadeia. Eles, quando entregam a garrafa para a gente, eles já usaram aquele, já gastaram o dinheiro há 2 meses atrás, já entregaram o dinheiro. Então, capital de giro para as associações e cooperativas, a gente até hoje faz, né, assim, com bastante confiança, articulando sempre com prefeituras, outras empresas, para poder a gente fortalecer essa cadeia, que eu, como já disse, bastante complexa, que vai do pequeno, médio, grande fornecedor, né? Nós temos toda essa complexo aí de fornecedores. Então, a próxima. Estou nervosa porque eu não estou dominando isso aqui, mas beleza, né? Nós ficamos conhecidos no mercado, né? Por
ser bastante premiados, bem certificados com todo esse trabalho que nós desenvolvemos. Todas as premiações, inclusive da FIEP, que eu mandei colocar bem aí na frente, né, foi justamente desse trabalho que a gente fez com fornecedor, com mercado, com os resíduos. O da FIEP mesmo foi o trabalho que a gente tinha de destinar todos os resíduos da fábrica para reciclagem, mesmo os que não eram garrafa, né, até a compostagem a gente enviava. Então, a gente foi muito reconhecido e continua sendo, né, aqui a PE, a Valgrupo PE. Pode passar. Então, eu vou fazer aí agora, uma linha do tempo, pode passar, que é a história da Valgrupo, né? A história da Valgrupo. Então, a Valgrupo, ela nasceu já com esse espírito de sustentabilidade, né? Ela nasceu nos anos de 1976, nos anos 70, né? Em 76, com a reciclagem de PE, e depois fazia sacolas plásticas. Passando essa história, que eu não me sinto tão segura de contar, porque era a Tatiana que ia contar, mas eu vou pincelar até chegar a gente. Em 2000, o Rio de Janeiro montou a recicladora, revalorizadora de PET, com a tecnologia Bottle to Bottle. Então, foi a primeira empresa no Brasil a ter essa tecnologia Bottle to Bottle. Em 2008, né, por conta desse nosso goodwill, né, daqui da nossa empresa, da PE, o Valgrupo PE, nós chamamos a atenção da Valgrupo, né, a mãe, nossa mãe, que veio e adquiriu a Frompet, a antiga Frompet. Eu não vou falar, eu não posso, eu sou proibida de falar Frompet. Por isso que eu falo tanto Valgrupo PE, mas geralmente era Frompet, e a Valgrupo visualizou essa empresa, né, que a gente tinha com esse mercado, todo esse desenvolvimento de cooperativas, associações, trabalhos com prefeitura, tudo muito difícil, mas a gente vinha desenvolvendo e teve uma evolução. Então, entrou o Valgrupo em 2010, 2008, entrou 2010, a Anvisa reconheceu, né? A gente foi certificado na Anvisa para usar o produto ser reciclado nas garrafas, de novo, fazer o bottle to bottle, e você veja, demorou 8 anos, né? Tanto para o Rio como para aqui, a gente 8 anos que usava esse produto, não da maneira mais nobre dele. Tinha tecnologia avançada, tecnologia de ponta, mas não usava para fazer outras garrafas, né? Usava para tecido, vendia para tinta. Então era assim, era bem difícil porque ela não tinha sua finalidade sendo aplicada. Mas em 2010 a gente conseguiu, né, a certificação da Anvisa para usar o reciclado, o polímero da gente, para contato com alimento. E, em 2012, a primeira garrafa PET 100% reciclada foi o case da Ambev, agora na Antártica, né? Foi feito aqui, em Pernambuco, no Rio. Então, a gente começou a fazer a garrafa com 100% de resina reciclada, em 2012. E nós estamos em 2022, né? O grupo só vem crescendo nessa área, né, de reciclagem, de revalorização e de logística reversa. Então, adquiriu. Nós crescemos na unidade de Pernambuco, mas os pernambucanos, ou também que não são pernambucanos, eu convido a conhecer a nossa empresa em Pojuca, em Suape, que ela tem uma tecnologia avançadíssima, é a mais moderna do grupo. O grupo tem 42 empresas e agora adquiriu na Itália, que tem a mesma tecnologia nossa. Mas é uma empresa super moderna e a gente ampliou o parque, voltando com a reciclagem e a revalorização da utilização do bottle to bottle. Pode passar. Sobre nós, né? Temos 6.800 colaboradores, 42 plantas em 6 países e uma receita de 2,2 bi ano. Pode passar.
Divisão de negócios. Nós trabalhamos com rígidos e flexíveis, temos toda essa gama de produtos, com soluções completas e inovadoras de sustentabilidade. Então, o grupo sempre está buscando novos caminhos e novas embalagens que possam ser sustentáveis, com tecnologias modernas, que tenham uma boa reciclabilidade, tenham um descarte bom. Então, tudo isso que a gente quer, a gente tem buscado todos os anos e sempre buscando ter produtos que tenham a circularidade necessária. Vamos lá. Também, né, nossas metas estão alinhadas com a meta de sustentabilidade da ONU. Pode passar. É uma meta bem agressiva que a Valgroup tem. Em 2040, nós ser net zero, bem avançado isso. Nós trabalhamos diariamente com isso. E 100% das embalagens que a gente bota no mercado, a gente conseguir reciclar, né? 100% das embalagens plásticas produzidas por nós. Então, nós estamos em 2023, em 2040, pode ser que a gente consiga. Eu acho que vamos conseguir, sim, porque como todo ano eu vejo que a gente inova em alguma coisa, em algum produto, e energia eólica, todo ano o grupo está crescendo nessa área, né, de novas tecnologias aí que a gente pode chegar a ter essa meta atingida. Pode passar. A logística reversa, né? Como a gente está falando aqui, a Val Group investe nessa tecnologia do bottle to bottle, né? Que é da garrafa a garrafa, e constantemente é o que a gente produz, né? Temos vários cases já no mercado com essa tecnologia do bottle to bottle. Pode passar. O plástico mais circular. Então, esses índices é da BIPET, e em 2021, 56,4% das embalagens PETs foram para reciclagem, né? A gente está reciclando 56,4% e o índice de aplicabilidade de 29% em embalagens, né? Volta a ser embalagem de novo, 29%. Esse índice ele é de 2021. Eu não sei porque hoje eu abri essa apresentação e não sei porque não tem de 22. Talvez até Luciana já tenha esse número, eu não tenho de 22. Mas não saiu muito disso. Eu acho que é assim, porque recentemente eu vi uma apresentação de Auri e estava mais ou menos nisso. E a meta da gente é crescer cada vez mais, né, nessas embalagens que voltem a ser, de novo, venha da reciclagem, voltem a ser embalagem do ponto do ponto. Pode passar. A Val Group, né, é a maior recicladora na América Latina, o produto de rPET. A maior recicladora, não, a maior produtora de rPET da América Latina. E uma das maiores do mundo. Ela tem 6 plantas produtivas com a capacidade de produzir 130 mil toneladas ano de resina rPET e apresenta aproximadamente 3,5 bilhões de garrafas removidas do meio ambiente por ano, né? Então, se vocês forem na fábrica ou forem numa fábrica do Rio, ou que a gente tem, a gente vê um volume, vamos dizer, de 1.500 toneladas no pátio, prensada, né? Aquelas, tudo quadradinho, 1.500, 2.000, no Rio é 4.000, 5.000. Se você soltasse aquelas garrafas, aqui, eu vivo dizendo esse exemplo aqui em Pojuca, eu acho que elas chegariam aqui em Recife. Então, a gente realmente compra muita garrafa. É difícil, por todas as dificuldades colocadas por Luciana, nós não temos coleta seletiva, mas estamos avançando aí, né, com várias plantas. A gente tem aqui em Duque de Caxias, que é a do Rio que eu falei, tem na Espanha, tem no México,
Pernambuco, que é já da nossa daqui, de Pernambuco, Minas Gerais, que foi ano passado, foi adquirida, e na Itália também tem reciclagem. Então, o grupo atualmente representa mais de 50% do mercado de reciclagem do bottle-to-bottle no Brasil. Mais de 50%. Pode passar. Aí está eu adorei esse circuito aqui. Então, vocês vejam aí, a gente começa na coleta, coletando as garrafas pós-consumo, são prensadas e enviadas para reciclar para a gente, né? Através dessa cadeia de produtores, de fornecedores, e vem do catador, mas depois vai para a cooperativa, associação, pequenos empresários. Elas são separadas e uma limpeza primária feita, né? Lógico que a gente quer receber na fábrica só PET, mas às vezes vem, né, outros plásticos, mas a gente tem um controle de qualidade bem rigoroso. Recentemente, nós fizemos, com licença, então, barulho em casa, não é problema. Recentemente, a gente colocou um sistema na fábrica de chip, que a gente chipa, cada fardo que chega na fábrica é chipado, e a gente consegue... Um minutinho, viu? Um minutinho. Jesus Cristo. Desculpe, minha gente. Eu vim de fazer em casa. Se eu soubesse que você estava aí, Anísio, eu tinha ido para aí, não tinha ficado em casa. Infelizmente, eu fiquei em casa e a gente se sujeita a barulho, a tudo. Desculpem. Então, a gente recentemente colocou na fábrica um sistema RFID, que a gente bota um chip em cada fardo, e a gente consegue ter a rastreabilidade. Então, a gente está conseguindo, com isso, ter uma melhor condição de dizer, é fornecedor tal, porque quando passa, a gente bota o chip, e quando passa, faz a leitura e a gente sabe mais ou menos, ou sabe totalmente qual foi o fornecedor que mandou uma pedra, um paralelepípedo, um pedaço de ferro dentro do fardo. Tem sido cada vez mais difícil, porque a gente criou uma cadeia de parceiros muito bons, a gente faz capacitação constantemente, quando a gente vê que tem algum problema, a gente, né, capacita o fornecedor, vai lá de novo, então a gente tem cada vez menos problema, mas de vez em quando acontece. Então, essa limpeza, que na verdade, quando chega lá, a gente faz uma vista visual, não é, a gente não abre todo o fardo que chega, mas a gente, com esse processo agora, melhorou. Então, mais uma tecnologia boa lá para a fábrica. Então, a moagem, quando a gente moe, transforma em flake, depois esse flake é lavado, água quente, e depois é extrusado, tecnologia super avançada, moderna, são as eremas, e depois vai para um cristalizador, que é onde a gente consegue elevar o nível do IV próximo à resina virgem, né? A gente tenta, em todo esse processo, a gente tenta transformar o nosso polímero numa resina virgem, que não é, tem alguma diferença, mas a gente tenta fazer com que ele funcione tão bem quanto, e tão bom quanto a resina virgem. A polimerização, né? A injeção, que a gente faz de novo a garrafa, lá na fábrica mesmo, quando vocês forem lá vão ver. Sai da fábrica de reciclagem, vai para um silo, a gente produz o flake vai para um silo, vai para as aremas, depois vai para outro silo, a resina, e desse silo ele já vai para as máquinas que utilizam esse produto reciclado. Então, polimerização é isso, vai para lá, que seca, e vai para a injeção. E algumas máquinas são dedicadas, porque a gente tem clientes que usam 100%, 40%, 50%, são poucos clientes, são clientes corporativos e grandes ainda, que usam reciclado. Depois o sopro e envase, rotulagem e vira a garrafa de novo, né? Quer dizer, está lá a garrafa feito a Guaraná, feito a água mineral da Coca-Cola, que é 100% reciclada, ou 40% na Cristal. Então, esse é o ciclo do bottle to bottle. Eu espero que eu tenha explicado e vocês tenham entendido direitinho.
Pode passar. Pronto, isso aqui é um filmezinho. Eu não sei se vocês vão conseguir passar. Eu consegui, tem que esperar um pouquinho para ele carregar. É um filme que passa justamente o processo, esse processo que eu falei, que é da garrafa, tá vendo? Rapaz, não... Vamos ver se vocês conseguem passar. Nada? Se não conseguir, vamos adiante, né? Infelizmente, Não, era Maria. muito, é muito... Pode falar. Ah, conseguiu? Pode continuar. Ela não conseguiu. Bota a próxima. A apresentação dela. O outro time. Pronto, está aberto para mim. Pode continuar, Maria. Lamentavelmente, a gente não conseguiu passar. Não conseguiu, né? Eu Não. consegui aqui em casa, porque você tem que esperar ele carregar e depois aperta em visualizar. Aí ele vai. Mas, infelizmente, eu não consegui colocar, né, a apresentação eu mesma. Então, deixa. É um filme legal, depois eu passo para vocês, disponibilizo. Certo. Então, aqui a gente apresenta os cases de sucesso, como eu falei, né, a garrafa 100% em 2012, 100% reciclada da Ambev, agora na Antártica. Pode passar. A próxima é... Pode passar. Agora é a água mineral da Coca-Cola, que é 100% reciclada também. A garrafinha azul. Já está 100%, né? Pode passar. Essa outra, que é da Bonafonte, eu vi na apresentação de Luciana. Ela foi, inclusive, foi premiada pela... Não foi, Luciana? Pela Abre, né? Acho que foi de um prêmio. É um Foi case, sim, Maria. foi isso? Que é uma Foi. embalagem, justamente foi desenvolvida, que ela não tem um rótulo, e é sustentável, né? Porque o rótulo, a tampa, tudo isso já são outros produtos que na embalagem a gente tem que encaminhar para reciclagem, rótulo, tampa. Então, foi desenvolvida essa garrafa sem rótulo e o ketchup, pode passar adiante, da Heinz também, pioneira, com 30% de resina reciclada, pode passar, e da Natural One também, que é 100% reciclada, esse suco da Natural One. Então, são embalagens desenvolvidas de cases já no mercado que a gente tem, de embalagem 100% reciclada. E, não querendo finalizar agora, porque eu só vou passar assim, umas pinceladas do que Luciana falou, que eu achei extremamente importante, né? Que tudo isso que a gente vem fazendo, a gente esbarra justamente na matéria-prima, na reciclagem do PET. E por quê, né? A gente não tem uma coleta seletiva, né? Aqui, por exemplo, em Pernambuco mesmo, se você perguntar à prefeitura, ela vai dizer, eu tenho em tantos bairros coleta seletiva. Mas, se você for ver as cooperativas que pegam essa coleta seletiva, não chega a, sei lá, 1% do que a gente compra, entendeu? Então, a gente sabe que não existe coleta seletiva, que tudo vem da educação. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava na casa da minha filha e meu neto estava tomando banho. E o irmão dele chegou e abriu a torneira do chuveiro. Começou a cair muita água, e o mais velho, de 8 anos, fez: fecha a torneira, porque você está gastando água e não pode gastar água, fecha a torneira. E eu fiquei assim impressionada. Eu digo, poxa, ele está aprendendo isso na escola, porque a geração dos pais dele não tinha essa preocupação. A gente tem já preocupação, mas a gente não. Então, essa criança, ela vai ser educada para não desperdiçar água. Por quê? Porque ela já, com 8 anos, já está gritando, dizendo para não se desperdiçar água. E a mesma coisa é no descarte.
né? A gente não tem uma educação efetiva nas escolas, nos ambientes de todo da nossa sociedade, para que a gente faça o descarte correto. A gente fala muito, mas assim, dos presentes aqui, quem faz essa separação em casa, né, e entrega, e a entrega, vai entregar para quem? Aí muita gente me diz, mas eu separo em casa e depois vem o caminhão, que é o mesmo caminhão, e joga lá dentro junto com os outros lixos. Quer dizer, o lixo, mais uma vez, não é nosso, é da prefeitura. Então, a gente sabe que a coleta seletiva não é todas as vezes que eu estou em ambientes onde se discute esse assunto de coleta seletiva, ela não é uma atividade que dá prejuízo, não é lucrativa, não é para ser lucrativa, mas dá prejuízo. Então, a gente não encontrou, a nossa sociedade aqui ainda não encontrou, nem tem, não vejo esforço nenhum para isso ainda, entendeu? De se cair em cima da educação, se maciça, pesada, de se fazer a prefeitura, todas as prefeituras, ou Estado, município, Estado, federal, municipal, nada, eu não vejo nenhuma, assim, efetivo que diga, não, vai ter, vai fazer. Então, essa é uma grande preocupação, porque a gente está vendo várias indústrias, né? Hoje, grandes indústrias, né? Como nós, estão entrando outras, né? Para usar e fazer a reciclagem do PET. E acredito eu, né? Com a experiência que eu tenho, eu gostaria de não estar certa, que vai faltar material. Tendo material, vai faltar. Por quê? Porque nós temos o descarte errado, vai bater no lixão, e no lixão, ainda tem lixão, ou no aterro sanitário, que é enterrado, então a gente vai faltar. E, recentemente, eu estava num evento da Coca-Cola, lá no Rio de Janeiro, e se discutiu justamente todos esses aspectos, né, da coleta, da sustentabilidade e tal, e se falava no catador. Mas a gente tem que melhorar a vida do catador, e eu olhei e eu disse, tive coragem de dizer, eu disse, olha, a gente está querendo melhorar o que está errado, né? A gente tem que arrumar emprego para essas pessoas, né? Ou elas vão se associar, ou vão para comprar, nem todos querem isso, né? Nem todos vão para uma associação ou uma cooperativa, o perfil não é esse. E um exemplo do que aconteceu aqui quando eu construí o SUAP é que a gente teve uma queda bruta na coleta de garrafa. E eu perguntava aos fornecedores, eles diziam, olha, está faltando quem cate na rua. Os catadores foram para a SUAP para ser pedreiro, quando não era pedreiro, carregar tijolo, ser ajudante e tal, e faltou matéria-prima. Então, nós estamos diante de indústrias super modernas, como a Val Group e outras que estão chegando, onde nós dependemos de uma pessoa que está ao largo, né, da sociedade, catando o nosso produto na rua. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que mudar, né? Então, eu conto com, né, a FIEP, a ABRE, e tudo que a gente puder para a gente tentar começar a mudar essa realidade. E essa realidade só vai mudar, né, quando a gente conseguir implantar realmente uma coleta seletiva efetiva, nem que seja para entregar a uma associação e dizer aos catadores, aqui está o seu ambiente de trabalho, você vai aqui, mas na rua não cata mais. Nós não podemos, né, empresários e empresas modernas que falam em sustentabilidade, apoiar uma pessoa que vai e rasga um saco no meio da rua e tira o lixo, a PET, a garrafa de vidro e tal, de dentro do saco de lixo. Então, a gente não pode achar que isso seja sustentável, né? Então, eu deixo aí isso é uma provocação no final, porque é sempre o que eu mais falo, é isso aí, que a gente tem que mudar e tem que apoiar e tem que gritar por essas mudanças. É isso, minha gente. Eu espero que tenha passado aí alguma mensagem para vocês. Muito obrigada, agradeço aí a vocês a participação. Maria, muito obrigado pela sua participação, pela sua apresentação. Você trouxe informações muito interessantes e importantes.
E nós estamos diante de uma realidade que nós precisamos nos articular para mudar esse estado de coisa. Nós não podemos mais conviver com o que a gente está convivendo. E a gente sabe que precisamos de iniciativa, é um momento de estarmos juntos, haver uma cooperação, haver efetivamente uma ação. A gente sabe o seguinte, lamentavelmente, a gente está acostumado a uma economia linear. Era aquela economia que era a extração, o processamento, o consumo e descarte. E isso é o que a gente está acostumado. E a gente precisa, é necessário, é fundamental a gente mudar, a gente entrar dentro da circularidade. Para isso, a gente vai ter que mudar de mentalidade. Não se muda de mentalidade de um dia para a noite. Isso, obviamente, vai exigir muito esforço, vai exigir muita articulação. Acho que, principalmente, a indústria de plástico, ela peca muito na forma como ela se comunica para a população. Acho que a gente precisa se comunicar melhor. Então, uma das deficiências que nós temos é justamente a nossa comunicação, que não é uma comunicação bem efetiva. E a gente sabe o seguinte: primeiro, o que a gente precisa fomentar é a coleta seletiva dentro das residências. Então, e para isso a gente vai precisar de quê? Da educação ambiental, da informação. E isso a gente tem que ter ações permanentes. Eu lhe trago, tanto para você como para a Luciana, um exemplo que nós estamos fazendo aqui com o Sindicato da Indústria de Materiais Plásticos do Estado de Pernambuco. Nós fizemos uma parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, através da professora Vera Barbosa. A professora Vera é uma professora do curso de Administração de Empresa. O que é que está sendo feito? Ela está fazendo uma extensão numa turma de 36 alunos de administração de empresa. Ela está indo em 5 cooperativas e esses alunos estão estudando o processo, ajudando na parte operacional, na parte administrativa, na parte financeira, para justamente essas cooperativas estarem mais montadas como um negócio, porque isso é um negócio. Então, eles têm que estar preparados para ter isso como negócio, para efetivamente oferir uma renda, ter uma estrutura, ter equipamento, ter material de segurança, ter material que possa efetivamente dar produtividade a eles. Então, é uma ação que essa ação precisa ser replicada. A gente tem aqui também, e que no Brasil existe, o Tampinha Legal. Tampinha Legal, a gente tem coletado muita tampa também, que é uma ação socioambiental educativa, que é feita parceria com instituição filantrópica, que o sindicato efetivamente promove, essa instituição tem os pontos de coleta, depois o sindicato consegue um comprador para aquele material e quem compra o material faz a transferência direta dos valores para essa cooperativa, para essa entidade filantrópica. Então, muitas ações tem, mas a gente precisa de algo mais sistematizado. Nós precisamos mudar, nós não podemos mais nos acomodar. Então, nós estamos aqui, o FIEP Ambiental é uma ação do Conselho Temático do Meio Ambiente. Eu estou aqui, bota a câmera para a gente aqui. Eu estou aqui com um companheiro que é do Conselho Temático do Meio Ambiente, Emerson Gonçalves, e Emerson vai fazer a primeira pergunta aqui, tanto para você quanto para a Luciana. Por favor, Emerson. Muito boa noite. Parabéns, Luciana, parabéns, Maria. Foram informações muito relevantes, foi muito proveitosa. E, assim, pelo que eu pude ver, realmente a reciclagem não é um processo simples, é um processo bem complexo, né, que muita gente hoje está conseguindo fazer, mas existe um ponto que a gente percebe hoje, que ainda existe um pouco um preconceito nos produtos que são reciclados.
E isso, não, eu acho que perde um pouco de incentivo nessa questão da reciclagem. Então, eu queria, com a experiência de vocês duas, como a gente poderia mudar um pouco essa imagem? O que é que poderíamos fazer, tanto na parte do consumo, mas para quem também produz, para mudar remover esse preconceito no consumo de um produto que é reciclado? Luciana, por favor, e depois a gente tem Maria Botelho, tecendo o comentário. A percepção que eu tenho é que esse preconceito ele tem diminuído, porque justamente a sociedade está entendendo a importância da reciclagem, tem sido convidada pontualmente a participar, descartar para reciclagem, e hoje, até com outras preocupações ambientais que fazem parte da nossa vida, então todo mundo vivenciando a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas, onde você tem seca numa região do país, você tem enchente na outra região do país, essa falta de gestão de resíduos que causa essa poluição ambiental, e a poluição ambiental pode causar outros problemas. Então, o que eu percebo é que as pessoas vêm buscando, sim, um compromisso das empresas, fomentando essa circularidade de materiais, em paralelo a isso, as tecnologias de embalagem vêm trabalhando para que a apresentação de um produto que está numa embalagem feita com material reciclado chegue próximo, muitas vezes alcance, ou chegue o mais próximo possível da apresentação de um produto que foi feita em uma embalagem sem usar material reciclado. Então, são tecnologias de tintas, de processos que vão trazendo um certo brilho, porque o material reciclado ele é mais opaco, então busca-se trazer um brilho, busca-se alcançar a cor desejada, porque a cor ela traz sensações para o consumidor, né? É muito subjetivo no consumo, na gôndola, o consumidor olha e ele só de olhar, sem raciocinar, mas só de olhar subliminarmente, ele já afere toda os critérios de qualidade. Esse produto é de boa qualidade, ele atende o que eu preciso, ele é seguro, ele é bom. Então, a embalagem tem que remeter esses critérios. Então, eu acho que usando essas novas tecnologias, que a indústria tem investido muito para ter uma apresentação compatível com o material reciclado. E aí um passo muito importante que a gente vem dando e que a gente, como Abre, incentiva muito que as marcas façam isso, que elas passem a falar na embalagem, que aquela embalagem tem material reciclado, para mostrar para o consumidor, isso é bom, valorize. Então, a gente começa a ver em algumas linhas, por exemplo, de cosméticos, aparecendo uma frase, eu tenho X% de material reciclado. Então, a gente percebe que é um processo de educação, onde o consumidor vem deixando de lado gradativamente essa reatividade, talvez esse preconceito que ele tinha, e começando a entender que tem muita tecnologia por trás e que aquela embalagem é segura, até porque no Brasil a gente tem uma legislação muito rígida sobre materiais de embalagens, a Anvisa é um órgão muito presente e ela legisla, ela regula sobre a qualidade desses materiais que são usados na fabricação das embalagens. Então, eu acho que eu entendo, eu sei que era assim, eu concordo com você que tinha um preconceito maior, mas acho que por toda essa consciência ambiental mundial que vem acontecendo, por todo esse processo, cada vez mais o consumidor vai deixando de lado esse preconceito, e é o nosso papel como indústria, sim, trazer isso, provocar e ensinar. Gente, tem material reciclado e a mesma qualidade, tem material reciclado e isso é muito bom. Então, a gente tem provocado a indústria a cada vez mais levar essa informação para a gente ir conscientizando mais consumidores e eles, inclusive, valorizarem aquela marca que está usando material reciclado, porque aquela marca está ajudando a circular aquela matéria-prima. O que eu tenho a dizer, assim, até eu peço licença para voltar no que você falou, Anísio, a questão das cooperativas. Depois eu chego nas embalagens. A gente sabe, né, por toda essa experiência, né, de 20 anos trabalhando nesse mercado, que uma cooperativa de catador ela não tem condições de viver, aliás, só da comercialização dos materiais. Eles são muito vulneráveis, o preço é mercado, vai, sobe, desce, um não está valendo nada, o outro não compra. Então, elas não têm condições
elas teriam que ser pagas, essas cooperativas têm que ser pagas pelo trabalho delas. Então, a gente tem pouquíssimos lugares no Brasil, acho que é em Santo André, em uma cidade em Buriti, no Paraná, onde a prefeitura está pagando pelo trabalho das cooperativas. Ela não paga para enterrar? Ela deveria pagar por aquele trabalho que as cooperativas estão fazendo. Aí sim, elas teriam alguma maneira de ter sustentabilidade. Se não for assim, eu estou querendo ver ainda antes de me aposentar, entendeu? Porque realmente eu acho muito difícil você ver uma cooperativa se sustentar apenas com esses materiais. E eu sou totalmente, mudando de assunto, né, com o que Luciana disse, realmente eu acho que isso está mudando bastante. Inclusive, por quê? Porque os gigantes, né, foram os gigantes que começaram usando, né, o reciclado. 100%, 40%, 100% na água mineral, 100% no Guaraná. Então, eles têm investido também muito na mídia, e eu acredito que isso está evoluindo realmente para esse preconceito não existir. Né? Eu acho que tudo que se tem feito e mostrado que o produto é tão bom quanto o virgem, ele passa por tantas tecnologias que, né, como eu mostrei aí, infelizmente o filme não passou, mas tecnologias muito avançadas que a total é como a Anvisa não deixaria passar, né? A gente sabe que a Anvisa é super rigorosa, mas que não tem problema nenhum para a saúde, né? Tanto é que foi aprovado pela Anvisa e os grandes usando. Eu acho que isso realmente tem diminuído bastante esse preconceito. Já houve, mas está bem avançado isso aí. Certo. É isso. Eu queria fazer uma outra colocação para vocês. A gente sabe que, na parte de meio ambiente, as externalidades negativas não são precificadas. Então, aquilo que é um dano ao meio ambiente, quem consome, quem usa, não está remunerando isso. Então, isso fica em aberto para a sociedade. Um dos problemas da reciclagem que a gente sente é que ela sofre muito com a variação do preço, principalmente do plástico, das resinas virgens. Na medida em que as resinas virgens baixam de preço, a competitividade do material reciclado ele fica extremamente comprometido. E a gente está vivendo uma fase dessa e parece que, na parte de plástico, ela deve perdurar. Está tendo uma oferta muito grande de resina plástica e essa resina plástica faz com que o preço da resina virgem venha baixando ou se mantenha no patamar baixo. Como é que vai se viabilizar economicamente essa equação? Então, Luciana, o que é que você acha? Essa é uma questão, porque a cadeia de reciclagem ela é uma cadeia produtiva, industrial, então ela é uma cadeia econômica, né? Então, de fato, ela está captando uma matéria-prima, ela, né, na etapa da cooperativa, eles separam e vendem, por isso que tem que ter valor, por isso a gente está com esse programa do Lupinha para educar o consumidor a descartar de uma forma que tenha valor para essa cooperativa. Aí ele vai chegar na indústria de reciclagem, vai ser comercializado, essa indústria vai reciclar e vai vender. E aí são matérias-primas que fazem parte, sim, de uma equação de custo, não só do mercado brasileiro, mas mundial. Né? Matérias-primas consideradas muitas vezes commodities, eles têm o seu valor definido numa escala mundial. E aí sim, com essas flutuações mundiais, esse mercado de reciclagem ele é impactado, assim como outros mercados de produtos, outros mercados de alimentos. Então, a gente viu o preço do alimento sobe, o preço do alimento cai, né? É o trigo, é o milho, é o tomate, é o ovo, e assim vai, como de matérias-primas, como de insumos. E aí, o que a gente precisa cada vez mais é fortalecer essa cadeia de reciclagem para ela que fique mais robusta e consiga enfrentar essa oscilação mercadológica, porque é mercado, isso para todos os setores, né? Mesmo em serviços, um serviço sobe de preço, energia sobe, gás desce, todos os insumos eles são, como se fala, regidos por valores mercadológicos que estão muito, inclusive, impactados pela questão de oferta e demanda.
E a gente teve, sim, nesse momento, pós-pandemia, uma desaceleração das atividades na China. Gente, e a China, por ter desacelerado a sua atividade interna, ela passou a escoar matérias-primas para o mundo todo, não só para o Brasil, Europa. E não só plástico, celulose, por exemplo. Então, o mundo todo, em vários segmentos, em vários setores, de repente viram o seu mercado sendo, né, também, né, sendo confrontado com materiais vindo de outros mercados, cai o valor, porque a oferta virou maior do que a demanda, então caiu o valor. Então, o que a gente precisa é entender que essa é uma realidade mercadológica, que hoje tem a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos já pensou em mecanismos para fortalecer, por exemplo, as cooperativas e protegê-las de oscilações ou proteger desses custos que a Maria falou, né? Muitas vezes a própria venda do material não é o suficiente para manter aquela cooperativa, então hoje tem os créditos de reciclagem. Então, o crédito é um mecanismo onde a empresa que está colocando o seu produto no mercado e aquele produto, aquela embalagem, não tem uma cadeia de reciclagem já estabelecida, ele compra um crédito, que é a compra dessa nota fiscal que vem da cooperativa, para fortalecer essa cooperativa, para ela ter mais fôlego. E assim como a indústria recicladora, que tem que ganhar esse fôlego, porque ela é uma indústria econômica, ela está sujeita às oscilações do mercado, né? Como todas as outras indústrias. Então, quando a gente fala, inclusive, Maria falou muito bem também, que nós temos que ter coleta seletiva mais abrangente, nós temos que ter a qualificação desse material para ser reciclado, para que essas empresas se fortaleçam, para que a gente tenha mais investimentos, para que elas se tornem mais robustas, tenham mais capacidade de produção, de reciclagem desses materiais. Com isso, com essa maior capacidade, elas têm maior força. E com isso elas vão se fortalecendo perante a essas oscilações que são oscilações do mercado e que sempre, nós todos os nossos negócios, os seus, os meus, sempre vão estar sujeitos. Uma boa notícia que eu lhe dou, Anísio, é que o PET, o pós-consumo, ele já tem um índice, eu acho que você já sabe, né? O Max-Kin. Então, ele não assim, e é sobre uma pesquisa de mercado, né? Pela demanda, ou se está maior, se está menor, como é que está, se está aumentando o preço ou diminuindo. E recentemente, que eu acho isso muito bom, né? Separou porque a resina virgem é o Ice Law Ásia, a gente é regido pelo Ice Law Ásia. E aí, então, a gente tem um indicador da matéria-prima, que é aqui no Brasil agora, recente isso, não faz nem um ano e meio, sei lá, que a gente tem esse Max-Kin. E que regula esse mercado, que é um mercado, né, interno da compra da sucata. E nós estamos hoje, só para complementar aí, porque a Luciana falou muito bem, nós estamos hoje com a resina reciclada mais cara do que a resina virgem, entendeu? E isso aí, eu sei que já teve ao contrário, né? Que aí era muito desestimulador, porque não paga. A reciclagem é uma coisa muito onerosa, muito onerosa. Desde a compra da matéria-prima, que você compra e tem uma perda enorme para aquela produção, chega de 20% a 30%, então você compra, perde ali 20%, 30%, né? Quanto menos perder, melhor. E depois todo o processo é extremamente oneroso, caro, dispendioso. Então, assim, você quando termina o produto, ele está caro, entendeu? E se esse preço também cai, torna insustentável as indústrias de reciclagem, entendeu? Mas, atualmente, né, você está sentado, nós temos a resina reciclada PET mais cara do que a virgem. E tem quem pague, os grandes estão pagando, entendeu? A verdade é essa. Isso é muito bom. Realmente, o nosso bate-papo aqui está muito bom, mas nós temos um compromisso de horário. Então, é muito rico o debate, vocês trouxeram essas informações e a gente precisa nos mobilizar para ajudar, cooperar, no sentido de a gente estimular o setor público também e a sociedade, porque não é só o setor público,
setor público, a sociedade, o setor produtivo também. Todos nós temos que nos levantar, nos dar as mãos e começar a agir, porque isso é uma oportunidade de gerar renda, de gerar emprego, porque vocês sabem, no Brasil se gasta, em média, 50 bilhões de reais para enterrar resíduos sólidos. Para enterrar esse material que poderia estar gerando emprego, como Maria Botelho colocou muito bem, que as prefeituras deveriam remunerar também as cooperativas, porque ela está pagando para enterrar e vai diminuir o material que ela vai botar para enterrar, vai ajudar o meio ambiente, porque vai diminuir a pressão de recursos naturais, diminuir a utilização de energia elétrica, diminuir a utilização de água. Então, seria o jogo do ganha-ganha. Então, vamos nos dar a mão e vamos promover essa mudança. Mas, lamentavelmente, a gente tem um tempo. Então, eu agradecendo muito tanto a Luciana quanto a Maria Botelho, que é uma pessoa muito querida nossa, e eu vou deixar para vocês 2 minutos para as considerações finais de vocês. Então, cada uma tem 2 minutos para a consideração final, para a gente poder fazer o encerramento desse importantíssimo encontro que nós tivemos. Luciana, lhe agradecendo, e você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Tá certo. Bom, agradeço mais uma vez o convite. Deixei o site da Abre disponível, o nosso e-mail. Estamos aqui para apoiar. E temos que ampliar esse debate, e eu acho que você colocou muito bem, temos que nos unir, levantar essa voz, pedindo que todos, não pedindo, mas acho que cobrando, realmente, como sociedade, que todos façam parte, que cada um faça a sua parte. Então, o que eu vejo hoje no Brasil, lamentavelmente, é esse tema sendo tratado de uma forma muito superficial, de uma forma muito imatura, em uma forma que não busca a solução, o encaminhamento desse tema na nossa vida em sociedade, e sim como de uma forma que busca empurrar responsabilidade, que busca empurrar um custo, mas que jamais vai alcançar o devido, eu não diria a solução, porque não é essa palavra, mas o resultado esperado, que é nós termos esse saneamento básico, essa gestão de resíduos, não apenas para não ter poluição, porque nós temos muita poluição no Brasil, pela falta de gestão de resíduos, mas para a gente fortalecer a circularidade das embalagens, o retorno industrial, o reuso pelos consumidores nas próprias casas e a reciclagem dessas embalagens que têm um material tão nobre. Porque para essa embalagem resistir toda a jornada do produto, de envase, de distribuição, de consumo, ela é fabricada com materiais muito nobres e que devem ser reutilizados. Não tem como a gente atender a população mundial, já em 8 bilhões, quase em 10 bilhões de pessoas, extraindo cada vez mais recursos naturais. Como você começou a nossa conversa, a gente não pode mais ter um modelo linear. Nós temos, como sociedade, sim, que mudar, transformar esse hábito de consumo, essa cadeia de consumo, para que seja circular e que essas embalagens que viabilizaram o acesso a um produto retornem para uma reciclagem, um resgate dessa matéria-prima. Mas isso só será feito de uma forma sistêmica. Só será feito com cada elo da nossa sociedade fazendo a sua parte, cumprindo a sua etapa de responsabilidade. Nós, como indústrias, município, o próprio governo federal falando sobre esse tema com a nossa sociedade. Aqui falaram muito no chat. Gente, ninguém fala desse assunto. A gente fala na escola, você vê marcas falando, você vê programas falando, iniciativas pontuais. A gente não tem um programa nacional, uma voz nacional. Nós temos, sim, como da município, como indústria recicladora, como cidadãos. Dá preguiça, gente. Eu vou ter que agora descartar essa embalagem. Eu usei aqui no banheiro, acabou, agora eu vou ter que levar lá na lavanderia para descartar no lixinho reciclável? Sim, porque se for para o lixo do banheiro, ela vai para o lixo. Então, tem que separar no seu banheiro e levar aquele frasco de desodorante, aquele frasco de perfume, aquele pote de creme, para ser descartado para reciclagem. Então, a gente exige, sim, do consumidor
mas lembrando, né, que tudo isso é para atender o consumidor. Então, o consumidor faz parte dessa cadeia de reciclagem e, por isso, eu também faço esse convite para as marcas adotarem o programa Lupinha, para a gente poder contar para o consumidor, olha, esse pote de requeijão, eu enxago, eu limpo, eu descarto seco, eu descarto com a tampa, esse pote de margarina, eu passo um papel ou não, esse frasco de shampoo, o que, que eu faço com ele, essa caixa de leite. A gente quer contar para o consumidor como ele vai descartar cada embalagem. Se ele vai separar a tampa ou se ele vai deixar com tampa, se ele vai descartar limpo ou sujo, vai estar seco ou vai estar molhado. A gente quer contar para que essa embalagem tenha valor para a cooperativa e depois tenha valor para a reciclagem. Então, adotem o Lupinha e vamos trabalhar juntos. E muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado, Luciana. Maria Botelho, você tem 2 minutos para suas 2 minutos, vou botar aqui, ó, 2 minutos. cronometrar. Eu agradeço também mais uma vez aí por poder participar com vocês aí desse momento. E a Val Group, né, ela é pioneira nessa luta aí de reciclagem, de revalorização, de sustentabilidade, de circularidade. Ela, como eu sempre disse, há muito tempo eu digo, que uma empresa, por mais que ela faça, que ela atue em todo elo da cadeia, que ela faça projeto, apoie cooperativa, faça educação ambiental nas escolas, que isso tudo a gente vem fazendo ao longo desses 20 anos, foi fortalecido, inclusive, com a entrada da Val Group, que está com uma veia de sustentabilidade muito forte, Luciana conhece todos eles, né? Pessoas bastante engajadas, nós temos um departamento hoje forte nisso. Por mais que a gente faça todo esse engajamento, a empresa sozinha ela dá exemplo, ela não muda a realidade, né? Eu digo isso sempre, a gente dá exemplo para que outros venham e se juntem a gente e a gente possa, às vezes a gente muda realidades pontuais, né? A gente muda ali a vida daquela cooperativa, naquela escola a gente faz uma educação, a gente vai mudando pontual, mas a gente não muda uma realidade, né? A gente realmente para mudar uma realidade a gente precisa de todos os elos que fazem a nossa cadeia, né, social, né? O governo, outras empresas, as prefeituras, então a gente precisa de todo mundo. Então, a gente continuamos disponíveis, né, para qualquer projeto que vocês visualizem, inclusive junto à FIEP, junto a outras empresas que estão aqui. Também convido vocês a irem na fábrica. Luciana, quando estiver aqui, faço questão que você vá lá, você vai gostar muito da fábrica. Uma fábrica muito moderna e bonita. Eu já fui lá no Rio, eu já fui em Xerém, na fábrica de... Pronto, em Xerém, mas vem aqui, todos eles, inclusive, dizem que a nossa é a mais moderna, e é mesmo, a mais moderna. Ela é toda automatizada. O Hugo conhece, o Hugo que está aí, né? Conhece a nossa fábrica. Então, assim, agradeço e conto com todos vocês, como a gente sabe que a gente tem que contar, né? A sociedade tem que estar unida aí para mudar, tentar mudar uma realidade. Não seja a curto prazo, seja a médio ou a longo prazo, para nossos netos ou bisnetos, né? Viu? Muito obrigado. Muito obrigado e até a também, próxima. Maria. Esse momento é um momento, efetivamente, de agradecimentos. Eu quero agradecer a todos os nossos companheiros do Conselho Temático Meio Ambiente, aos empresários que estão presentes nesse encontro, aos presidentes de sindicato. Esse público é um público muito eclético, você tem industriais, você tem executivos, você tem professores, então é muito eclético o público que pertence e participa aqui do nosso FIEP Ambiental. E esse FIEP Ambiental foi orientado pelo companheiro Hugo. Então, eu vou franquear, se o Hugo quiser fazer alguma colocação, Hugo, foi você que motivou esse encontro. Aí eu vou mandar abrir aqui o microfone para você dar um alô aí, porque você tem o seu DNA aqui nesse encontro de hoje. Por favor, amigo. Bom, eu até fiz alguns comentários aí no chat. Eu gostaria de dizer que, de fato, foi uma satisfação muito grande, né, receber a Luciana e a Maria Botelho aqui nesse nosso encontro. Para mim foi uma satisfação ouvi-las. As palestras foi de um conteúdo assim extraordinário. Eu diria que
as palestras ela deixa não somente um conteúdo, mas deixa assim um norte para a gente seguir, para a gente poder atuar, porque assim esse desafio de se melhorar a sociedade é um elo que todo mundo tem que se abraçar, desde as empresas, desde os consumidores, desde os fornecedores de embalagem, a sociedade inteira. Então, eu acho que ficou aqui vários exemplos e ficou também assim um norte a seguir. Então, foi sensacional, né, a palestra da Luciana da Abre, e a Maria Botelho mostrou um exemplo prático, né, de que é possível a gente melhorar essa questão da reciclagem. Então, parabéns a vocês duas, sensacional, estou encantado com a palestra de vocês e agradeço de coração vocês terem atendido ao nosso convite de estar compartilhando essas ideias aqui no nosso Comitê de Meio Ambiente. E a Anísio, obrigado também. Então, ok. Então, muito obrigado a todos. Estamos aqui com o nosso companheiro Emerson, chegou aqui também o nosso companheiro Marcelino, do Conselho Temático do Meio Ambiente, e fica aí essa provocação para que nós precisamos mudar. Não é uma opção, não, é uma necessidade mudar para a circularidade. A gente tem que mudar o modo de pensar, o modo de agir, os nossos hábitos, e pensando para deixar um futuro melhor para nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado a todos, muita saúde, muita paz, e vamos em frente. Boa noite a todos. Valeu, obrigado, viu? Grande abraço aí a Um todos. abração grande. Olha, quero agradecer também a Rafaela, que foi a grande organizadora aqui. Rafaela, viu? Quero deixar registrado isso aqui. Rafaela, que está aqui nos bastidores, viu? Obrigado, Rafaela. Um abraço a todos. Obrigado. Um Até mais. abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, boa noite, obrigada.